Olá, sou Laércio Esteves e hoje quero falar um assunto empolgante. Por que o passivo tributário do devedor cresce de forma assustadora lá na Receita Federal? Por quê? Vamos supor, você em um ano, você vai lá, você olha o quanto você está devendo, por que a dívida cresceu tanto? E aqui tem uma explicação. A explicação são os encargos da dívida. Eles são muito altos no Brasil. Só para ter uma ideia, vamos supor que você declarou o tributo e não pagou na data do vencimento. Qual é o acréscimo que ele tem? Você tem uma multa de 20%, chamada multa moratória. Depois, sobre essa multa, você tem juros na taxa Selic. Então vamos supor que você lá atrás você ficou devedor, por exemplo, deixou de pagar 100 mil reais na data do vencimento. Você deve os 100 mil reais mais uma multa de 20%. Então você pula para 120 mil reais. Aí esse 120 mil reais, ele é indexado, ele é corrigido pela taxa Selic. Vamos supor em um ano a Selic variou 12%, então você partiu de 100 mil, foi para 120 mil a sua dívida, 120 mil indexado na Selic, uma média de 12%, aqui nos meus cálculos, a sua dívida iria para 144 mil. Veja bem, de 100 mil em um ano, só com a multa moratória mais a taxa Selic, a dívida seria corrigida, seria para 144 mil. Aí você fala, mas acabou aí? Não, tem mais um porém. Lá na Receita Federal tem uma taxa que eles cobram com encargos da dívida. Só o fato de você ser inscrito com a dívida ativa, você ganha mais, você é onerado com mais 10% sobre todo esse valor. Então você tinha uma dívida, por exemplo, de 100 mil, pulou para 120, mais a taxa Selic, mais agora o encargo de 10% só pelo fato de ser inscrito em dívida ativa, 10% sobre esse total. Se isso aí se transforma numa ação judicial, você tem mais 10% desse encargo. Então aqui, pelos meus cálculos, uma dívida que começou em 100 mil, em um ano, com a cobrança judicial, ela se transforma em 172 mil. Um acréscimo no primeiro ano de 72%. Isso é uma razão porque as pessoas não conseguem colocar suas dívidas em dia. E o que as pessoas estão muito discutindo agora, e assim uma reflexão muito grande, tanto do legislador como do judiciário, o que fazer com esses encargos? Porque tem um princípio no direito que toda pessoa que é lesada, ele tem que reparar o dano. Vamos supor aqui, o fisco foi lesado pela inadimplência do contribuinte, mas no primeiro ano ter 72% de reparação de dano é muito elevado. Até porque nós não temos nem mais um processo inflacionário e nada que justifique uma cobrança tão alta de encargos. Então o que as pessoas estão repensando? O próprio o Supremo, o legislador, essa reparação de dano está muito excessiva. Inclusive hoje, se você parar para pensar, o credor da obrigação, não só a de direito tributário, a de direito civil também, só a remuneração pelo capital, ela está ultrapassando muito a reparação normal. Por exemplo, se nós temos aí uma inflação de 4%, 5%, justifica o credor ser ressarcido em 72%? Eu entendo que não. E isso daí, na minha visão assim, está se transformando até num confisco da propriedade do devedor. Então nós temos aqui o devedor, num curto período de espaço de tempo, ele teria que se desfazer de todo o patrimônio, transferir todo o patrimônio para o credor. Em razão do quê? Desses encargos da dívida. Esses encargos da dívida são extremamente altos. Então nós precisamos pensar bem direitinho, que eu acho que nós vamos ter mudança. E uma das mudanças que eu vejo assim que está acontecendo são as anistias. Então veja, esse ano nós tivemos anistias de tributos federais com relação a esses encargos. Tivemos várias anistias com relação aos estados, aos municípios, e até os bancos estão dando anistia. Por quê? Porque os encargos eles ficaram tão altos e levaram tanto o passivo do devedor
que só anistiando para que esse devedor volte à vida normal. Então fica aí a minha ressalva, o meu entendimento. Para você que é devedor, eu acho que está na hora de você pensar que as coisas vão mudar. Então eu agradeço aqui já de imediato a sua atenção e aguardo você até a próxima semana, no próximo programa aqui do Direito em Foco. Muito obrigado.